E aí, moçada, tudo bem? Vamos ver mais uma parte de óxidos e a poluição da atmosfera. Só que agora vamos estudar o caráter dos óxidos. Ou seja, vamos estudar óxidos ácidos, básicos e neutros. Então, primeira coisa, moçada, é a gente dar uma olhadinha aqui nessa tabela periódica. Certo? Então é assim. Esses elementos aqui que eu circulei, que eu chamei de grupo 1, que são basicamente os elementos da família 1A e 2A da tabela periódica, tirando o hidrogênio, eles vão dar origem a óxidos básicos quando se ligarem ao oxigênio. Então, elementos da família 1A e 2A, metais de baixo NOx, ou seja, de carga mais 1 ou mais 2, quando ligados ao oxigênio, vão dar origem a óxidos básicos. Já esses elementos aqui, que eu circulei com o número 2, elementos ametálicos, né, tendem a dar origem a óxidos ácidos quando se ligam ao oxigênio. Ou seja, os óxidos ácidos geralmente são formados por aqueles elementos que formam ácidos, como por exemplo nitrogênio, cloro, boro, enxofre, fósforo e assim por diante. Legal? Vamos dar uma olhadinha então. Então é assim, ó, como funciona. Os óxidos ácidos são óxidos geralmente de ametais, ou seja, esses ametais estão ligados com oxigênio, que também é um ametal, por ligação covalente. Logo, são óxidos moleculares, devido ao tipo de ligação entre os átomos, ligação covalente. Qual é o modelo geral da reação? Um óxido ácido, quando reage com água, forma um ácido. E um óxido ácido, quando reage com uma base, ele vai se comportar como se fosse o ácido correspondente. Então, forma sal e água. Como é que é? Olha lá. Gás carbônico, dióxido de carbono. Ao reagir com a água, ele forma o ácido carbônico. Logo, o gás carbônico ele é um óxido ácido, porque ao reagir com a água, ele forma um ácido, o ácido carbônico. É devido à presença desse ácido que a chuva ela já é naturalmente ácida, mesmo em ambiente não poluído. Certo? E se a gente pegar o gás carbônico e a gente reagir com o hidróxido de lítio, que é uma base, como o gás carbônico é um óxido ácido, reagindo com uma base, ele vai formar o sal correspondente, que é o carbonato de lítio, e água. Então, o óxido ácido vai se comportar como se fosse o ácido nessa reação de neutralização. Por exemplo, é comum em ambientes fechados, como por exemplo cápsulas espaciais, a remoção do gás carbônico da atmosfera interna dessas cápsulas com a utilização do óxido do hidróxido de lítio, certo? Formando assim o carbonato de lítio, certo? Vamos ver mais alguns exemplos? Olha lá. Trióxido de enxofre, ao reagir com a água, forma o ácido sulfúrico. Logo, o trióxido de enxofre é um óxido ácido, porque reage com a água e forma um ácido. Se o trióxido de enxofre reagir com uma base, esse óxido ácido vai se comportar como se fosse o ácido, formando então sal e água. Então, óxido ácido mais base dá sal mais água. O trióxido de enxofre é um dos principais óxidos responsáveis pela formação da chuva ácida, que seria o ácido sulfúrico cair dissolvido na água da chuva em ambientes poluídos. Como que é a formação da chuva ácida em linhas gerais? Ela ocorre geralmente pela queima de combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis apresentam como principal impureza o enxofre. O combustível, ao ser queimado, promove a reação entre o enxofre e o oxigênio, que participa do processo de queima, formando inicialmente o dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre, uma vez formado, vai ser oxidado na atmosfera pelo gás oxigênio, formando trióxido de enxofre. E o trióxido de enxofre, ao reagir com a água presente na atmosfera, forma o ácido sulfúrico. Então tem uma figurinha, ó, o trióxido de enxofre aqui que eu representei. Ao entrar em contato com a água presente na atmosfera, isso aqui é uma gota de água, parece uma coxinha, mas é uma gota de água,
dá origem ao ácido sulfúrico, que vai cair dissolvido aqui nessa água, dando origem a uma chuva ácida em ambientes poluídos. Então a chuva ela é naturalmente ácida devido à presença do ácido carbônico que a gente viu. E ela também vai ficar mais ácida ainda em ambientes poluídos devido à presença do ácido sulfúrico. Existem outros ácidos da origem à acidez dessas chuvas, mas esses são os principais. Assim como a gente tem os óxidos ácidos, a gente tem também os óxidos básicos. Os óxidos básicos são geralmente óxidos iônicos, ou seja, formados por ligação iônica entre metais da família 1A e 2A, certo? E o oxigênio. Então, qual que é o modelo geral de uma reação? Um óxido básico, ao reagir com água, forma uma base, por isso chamado de óxido básico. E um óxido básico, ao reagir com ácido, vai se comportar como se fosse uma base, formando sal e água. Olha lá. Óxido de potássio mais água, óxido iônico, metal da família 1A, mais água, forma o hidróxido de potássio, uma base. E se o óxido de potássio reagir com ácido clorídrico, ele vai se comportar como se fosse a base, formando sal e água. Vamos ver mais alguns exemplos aí? Opa! Vamos ver mais alguns exemplos para você pegar a manha. Olha lá, o óxido de bário reagindo com água, forma o hidróxido de bário, óxido básico. O óxido de bário reagindo com ácido sulfúrico forma sal e água. Então, o óxido básico, ao reagir com ácido, forma sal e água. Se comporta como se fosse a base. Óxido de cálcio, chamado de cal virgem, ao reagir com água, forma hidróxido de cálcio, óxido básico. O óxido de cálcio, ao reagir com ácido sulfúrico, forma sulfato de cálcio mais água. Então, um óxido básico se comporta como se fosse a base ao reagir com ácido, formando sal e água. Um outro exemplo, ó, só balanceado, o óxido de cálcio mais o ácido fosfórico forma o fosfato de cálcio, que é um sal, e água. Esse cara aqui, o óxido de cálcio, ele é um óxido utilizado para correção da acidez do solo. Só como assim, professor? Por exemplo, imagina que a gente tem aqui um solo ácido. Imagina, um exemplo. E a gente quer corrigir a acidez, diminuir a acidez desse solo. Então a gente pode adicionar a esse solo o óxido de cálcio. O óxido de cálcio, ao reagir com a umidade presente no solo, vai formar o hidróxido de cálcio, que é uma base. Essa base vai reagir com o ácido presente no solo, consumindo esse ácido e diminuindo assim a acidez do solo. É importante notar que o hidróxido de cálcio, na verdade, ele vai ficar na forma dissociada, né? Porque ele vai ser formado na forma aquosa, ele é solúvel, vai ficar na forma dissociada, liberando cátion cálcio, Ca2+ aquoso, mais íons hidroxila, OH-, que caracteriza as bases. Toma cuidado que isso aqui não é uma molécula, isso aqui é um composto iônico, porque tem metal ligado com a metal. De vez em quando aparece nas questõezinhas falando que tem a molécula do hidróxido de cálcio, a molécula do hidróxido de sódio, isso está errado, tá? O que acontece na verdade é a dissociação iônica separando o cálcio dos íons hidroxila. Tem uma tarefinha para você fazer, eu espero que você tenha entendido. Até a próxima aí.